Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional do nosso dia de hoje. E hoje eu quero trabalhar com vocês um texto que tem mexido bastante comigo. Esse é um dos livros da Bíblia meus favoritos. E eu quero mostrar para você a importância de você conseguir analisar alguns detalhes do texto bíblico. Porque muitas das vezes a resposta que nós precisamos ou a direção que nós precisamos, ela está no detalhe que nós não estamos observando. E eu quero ler com vocês hoje no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 21. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 21. Daniel, capítulo 3, versículo de número 21. E vai dizer o seguinte. Deixa eu só colocar aqui o Daniel, capítulo número 3, versículo de número 21, vai dizer o seguinte: E em seguida, os três homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: Não lançamos três homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: Sim, ó rei, assim fizemos. E então o rei exclamou: Pois então vede isto: há quatro homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o quarto homem é parecido com o filho dos deuses. E apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Elá, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tiveram poder de ferir qualquer parte do corpo deles, nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia neles cheiro algum de fogo. E então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir a mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Essa história é bastante conhecida por nós e o que me chamou a atenção nessa história, principalmente para o dia de hoje, é que eu sempre ouvi nessa história que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, que nada se queimou. De que eles saíram de lá e não tinha nada queimado, mas a verdade é que, prestando atenção nesse texto, você percebe que uma coisa foi queimada. Porque o texto vai nos dizer que eles entraram lá dentro da fornalha amarrados, mas a chama era tanta que duas coisas se queimaram. A primeira coisa que se queimou foram os soldados que os lançaram lá dentro e foram mortos, a própria Bíblia está dizendo isso. No versículo número 22, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram os três para dentro do incinerador. Ou seja, as chamas queimaram os soldados e também queimaram as amarras que estavam sobre eles. O que eu quero trazer para você na reflexão do nosso dia de hoje é que muitas vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas Ele vai te livrar na fornalha. E muitas vezes nós começamos a pensar: Deus, mas por que é que o Senhor nos permite passar por situações em que nós vamos entrar na fornalha? Não faz o menor sentido e chega até a parecer uma falta de cuidado conosco. Mas a verdade é que tem amarras da tua vida que só são despedaçadas, só são queimadas quando você passa pela fornalha. Muitos de nós passamos a vida inteira amarrados a uma sequência de coisas e precisamos de um processo doloroso, de um processo ardido, de um processo lento, de um processo que causa incômodo, de um processo que nos faz realmente duvidar de tudo, para que as amarras sejam queimadas e que os nossos inimigos sejam destruídos.
E às vezes parece um pouco estranho nós pedirmos a Deus que Ele venha destruir os nossos inimigos, mas muitas vezes essa foi a oração de Davi, essa também foi a oração de Neemias. Senhor, destrua os meus inimigos. Só que o que me chama a atenção é que a história não parou por aí. Porque depois que o rei viu que os soldados foram mortos e que as amarras foram queimadas e que eles não estavam queimados, o rei então decide adorar ao Deus a qual eles serviam. E o que eu quero dizer para você é que esses homens, eles tiveram a identidade deles mudada. O rei mudou o nome deles, porque o nome deles não era esse. E o nome deles fazia referência ao Deus de Israel, enquanto que o novo nome que eles receberam, Sadraque, Mesaque e Abednego, tem relação direta com os deuses da Babilônia. Só que o que me chama a atenção é que apesar do nome deles terem sido mudado, o caráter deles não mudou, a fidelidade deles não mudou. E eu quero trazer essa reflexão para você. Será que quando você muda de ambiente, será que quando você muda daquilo que você recebe, você começa a mudar quem você é? Porque se o lugar aonde você está, se o lugar onde você habita, se a vaga nova de emprego que você recebeu, se o novo salário, se algo de novo vem mudar quem você é, então pode ser que você não estava pronto para receber esse algo novo. E aí vai ser necessário que você passe por um processo de fornalha, aonde nesse processo de fornalha vai ser queimadas as tuas amarras que te prendem dentro daquela situação que você deveria estar livre já. Eu quero trazer você a reflexão de uma forma mais profunda e mais direcionada. É que todas as vezes quando Deus te coloca num processo de fornalha, o intuito dele não é te matar, o intuito dele não é fazer com que você esteja simplesmente morrendo, porque ele vai te dar o livramento, mas ele precisa que você esteja na fornalha, para que algumas amarras que têm te prendido possam sair. Só que você tem que entender uma coisa, algumas amarras só vão sair com duas coisas, com o fogo do processo e com a confiança total em Deus. Com a confiança de que mesmo vendo uma fornalha, matando outras pessoas diante dos teus olhos, quando você entrar nessa fornalha, essa fornalha não vai te queimar, ela não vai te matar. O problema é que muitos de nós estamos entrando em fornalhas que, primeiro, não era a hora de nós entrarmos. Você, às vezes, está entrando nas fornalhas que eram da sua família, que eram do seu pai, da sua mãe. E é por isso que essa fornalha está te queimando tanto, porque essa fornalha não era a sua. Ou ainda, às vezes, você tem entrado em fornalhas para tentar tirar as pessoas de lá de dentro, quando o que Deus mostrou para a nossa história é que Ele próprio é quem tira as pessoas de dentro da fornalha no tempo em que Ele acredita que Ele precisa tirá-las. Porque se Ele não tirar as pessoas de dentro da fornalha no tempo certo, as amarras não são cortadas e não tem como a glória dele se manifestar. O que você precisa gravar dessa mensagem de hoje é: Deus sempre envia socorro no tempo certo e quando todo o propósito daquele processo já está terminado e concluído. Por isso, aprenda a descansar o teu coração e confiar de que verdadeiramente Deus está cuidando de tudo e Ele vai te livrar dentro da fornalha. Mas quando chegar esse livramento para você, dentro da fornalha, esse livramento ele não virá de uma forma qualquer, ele virá de uma forma tão extraordinária e tão sobrenatural, que todos que estiverem vendo você passar por esse processo vão olhar e falar assim: como foi que ele conseguiu? E a sua única resposta vai ser: é porque eu tenho um Deus na minha casa, é porque eu tenho um Deus que eu sirvo que não me abandona, é porque eu tenho um Deus que realmente cuida de mim, é porque eu tenho um Deus que entra comigo na fornalha e ele vai junto comigo para dentro do processo. Lembra que alguns dias atrás eu coloquei um devocional falando que Deus vai junto com você para o deserto e não que ele te manda para o deserto? É essa mentalidade que você precisa caminhar com ela. Assim como Deus não te envia para o deserto, mas vai para o deserto junto com você, assim também é quando você vai para dentro da fornalha. Ele não te deixa sozinho. Eu quero dizer para você, nesta sexta-feira, início do final de semana, talvez você chegou essa semana inteira enfrentando uma fornalha, a temperatura está alta, a pressão está quente, parece que você está cercado, mas Deus tem livramento para a tua vida e Deus tem livramento para o seu processo. As amarras estão sendo quebradas, estão sendo queimadas e você vai sair desse processo
como uma pessoa livre e pronta para glorificar a Deus. Tudo que você faz, tudo que você fizer tem um único intuito: trazer a Deus toda a honra, glória e louvor. Então não se esqueça e coloque isso no teu coração. Esse processo não é para te matar, é para queimar as amarras que te impedem de chegar no próximo nível. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Você tenha um excelente final de semana. Se essa mensagem fez sentido para você, curte, comenta, compartilha com os teus amigos e nós nos vemos na semana que vem com mais devocionais. Que Deus abençoe você e até semana que vem.